Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje falaremos sobre supino. Será que se a gente mexer na inclinação do banco, realmente isso afeta na ativação muscular do peitoral? Bom, antes de a gente discutir isso com um artigo que eu trouxe aqui para vocês, não esqueça de deixar o seu like, clicar aqui no botão da curtida para ajudar no engajamento e no alcance desse vídeo. E também não deixe de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos. A gente posta aula aqui toda quarta-feira às 20 horas e também para você ajudar o canal a crescer. Então deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá para o artigo. Então temos aí o artigo publicado recente também, em outubro de 2020. Uma equipe aqui de pesquisadores espanhóis, aqui ó, Rodrigues, Hidal e colaboradores. Então aqui temos o efeito de 5 inclinações, né, do banco, né, do supino, na atividade eletromiográfica, que é a atividade ali que registra do músculo enquanto ele está trabalhando, nos músculos peitoral maior, que é o principal músculo ali do supino, do peitoral, deltoide anterior, tríceps braquial durante a execução do supino ali, do supino, né, bench press exercise, que é o supino, como a gente fala aqui, né. Então aqui tem o objetivo do estudo, né? O que os autores aqui estavam querendo encontrar quando eles fizeram essa pesquisa. Então, o objetivo foi avaliar a atividade muscular do peitoral maior nas suas 3 porções, né? Então, o músculo do peito ele tem 3 porções principais: a superior, que a gente chama de peito clavicular, peitoral clavicular, a porção média, que é a porção external, e a porção inferior, que é a porção costal, né? Então, geralmente a gente divide o peitoral maior em 3 porções e muitas vezes no treino a gente faz exercícios buscando priorizar mais a ativação de uma determinada parte do músculo. Por que eu falo priorizar? Quando você faz ali o movimento de adução de ombro, que é o principal movimento do supino, do crucifixo e de outros exercícios que tem ali como ênfase trabalhar o peitoral, toda vez que você faz esse movimento, você vai estar ativando o músculo. Então, não dá para ativar só uma parte e não a outra. Você ativa o músculo como um todo. Porém, dependendo da forma que você faz esse movimento, amplitude, inclinação, posição inicial das articulações, essa ativação ela pode ser priorizada mais em uma parte do que em outra do músculo, né? Então, isso pode valer para o peitoral, para outros grupos musculares também. Quem acompanha aqui os meus vídeos já viu aí, né, que eu mostrei já diversos artigos que fazem esse tipo de avaliação de ativação muscular em diversos exercícios. Você vê ali diferenças de acordo com a técnica, né? E quem treina peito geralmente, né, tem essa questão aí de você mudar a inclinação do banco, querendo ou não ativar mais uma determinada parte do peito. Então, o objetivo dos autores foi justamente ver isso, né? Não só no peitoral, mas também se influencia o fato de você inclinar ou não o banco na ativação do deltoide anterior, que é a parte da frente do principal músculo do ombro, e do tríceps braquial, né? Que é o tríceps do braço, a parte de trás do braço. Durante o exercício de supino, com 5 inclinações diferentes do banco: 0, 15, 30, 45 e 60 graus, que a gente já vê em mais detalhes aqui, né? Então, é importante a gente fazer um breve lembrete aqui do supino, né? Como a gente já mostrou. Bom, o supino, geralmente quando você vai treinar peito, o primeiro exercício que vem na mente é o supino. Então ele é o principal, o exercício mais famoso, mais executado aí no treino de peito, seja para trabalhar hipertrofia ou força. O supino é o carro-chefe, é como se fosse para a coxa o agachamento, para as costas as remadas, né? O supino é o cara ali do treino de peito, né? Então ele tem como músculo agonista, como músculo principal, o próprio peitoral, né? Principalmente peitoral maior, peitoral menor também participa. E tem como principais músculos sinergistas, ou seja, aqueles músculos que não são os atores principais, mas que são os coadjuvantes que contribuem no movimento, o deltoide, principalmente a parte frontal do deltoide, né? As fibras anteriores, e também o músculo do tríceps, já que o supino tem a extensão de cotovelo, ele estica o braço, né? Então, esticou o braço, precisa do tríceps para estar fazendo esse trabalho. Então, o supino ele é um exercício que ele pode ser feito com o banco em diversas angulações. Aqui nas imagens a gente tem
né, 3 formas diferentes de você executar o supino com barra livre, que foi, né, o exercício que os autores utilizaram na pesquisa. E aqui a gente tem as 3 principais formas que a gente executa na academia. Então, o básico, assim, o mais primário de todos, o principal é o supino reto. Então, o banco está paralelo ao solo, você desce a barra no peito e estica o braço. Tem também o supino inclinado, que geralmente a gente faz, aqui acho que o banco deve estar a 45 graus, geralmente a gente faz entre 45 ou 30 graus de inclinação, e a gente desce a barra ali mais na parte superior do peito. E também aqui a gente tem o supino declinado, então o banco já fica em uma inclinação aqui mais ou menos uns 20 graus, né, aqui na negativa, e você também traz a barra agora mais na parte baixa do peito e também estica o braço. O estudo ele não avaliou supino declinado, então ele avaliou do reto para várias opções com o banco aqui mais próximo dessa imagem. Então só para vocês, né, todo mundo que está vendo esse vídeo já deve ter feito supino, mas se alguém tem ainda alguma dúvida, esse é o supino, né, o principal exercício do peito. Então essas angulações, como eu já disse anteriormente, geralmente a gente muda elas para ver se muda a ativação do músculo. Então, vamos ver como é que os autores conduziram esse estudo para ver se realmente se mudar a inclinação do banco, realmente vai dar resultado na ativação muscular. Então, esses foram as pessoas que participaram do estudo, né? Então o estudo foi conduzido utilizando como amostra 30 homens saudáveis, né? Eles não estavam com nenhuma doença, nenhum tipo de lesão ou dor, né? No momento do estudo, quando eles foram fazer as coletas dos dados, né? Nada que pudesse interferir na plena execução do movimento do supino. E para não dizer, mas os caras não sabiam fazer e tal, não, só pegaram pessoas que já treinavam, que eram experientes. Antes do período de estudo, eles tinham que ter pelo menos 1 ano de experiência de treino contínuo, né? Tá fazendo, né, lógico, o exercício supino na rotina para já estar familiarizado com o movimento, que isso faz diferença na ativação muscular. E essa frequência de treino deles nesse último ano tinha que ser de pelo menos 3 vezes por semana. Então, era o mínimo que eles pediam para estar incluindo essas pessoas no estudo. Aqui nessa tabela que está na tela, são as características, né, os valores médios dos principais dados aí que caracterizam a amostra, né? Então eram homens de mais ou menos 23 anos, peso ali na casa dos 77 quilos, 1,80 m de altura, IMC quase 24, que é um IMC com peso ok, nem muito pesado, nem muito leve. Então foram testados aqui também todas as cargas máximas em cada inclinação do supino, né? Então esse 1 RM seria o peso que eles colocavam em média para fazer uma repetição completa, né, no supino. Tudo isso foi avaliado. Então aqui a gente tem as cargas para supino com a inclinação de 0 graus, que é a horizontal, e aqui vai subindo até os 60 graus, que já é mais próximo da vertical. Já é uma posição que geralmente a gente nem usa para fazer supino, é mais para fazer desenvolvimento, ou acaba nem usando tanto essa inclinação de 60 graus, né? Então a gente pode ver que quanto maior a inclinação, menor a carga do RM, né? Que é esperado também. Geralmente o supino que a gente pega mais peso é o reto ou às vezes até o declinado, né? Acaba sendo reto na maioria das vezes por conta da experiência da galera, que a maioria tende a fazer mais supino reto do que declinado, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre as avaliações. Então, foram feitos 2 dias de testes com um espaço de 48 horas entre esses testes, né? Então, no primeiro dia, essas medidas de peso e altura, cálculo de IMC, todos esses dados foram coletados. E ali vocês viram também que teve, né, uma avaliação da carga máxima em cada angulação do banco ali no supino. Então eles passaram por esses testes de força para o supino em cada um desses ângulos. Era sempre o supino com barra livre, que foi o exercício que foi utilizado. Lembrando que o supino ele pode ser feito também com dumbbells, né, que são os halteres. Ele pode ser feito na Smith Machine, que é a barra guiada, como ele também pode ser feito em máquinas específicas, né? Seja supino reto, inclinado, declinado. Tem uma gama bem ampla de variações na maioria das academias, considerando até a importância e a difusão, né? Praticamente aí, principalmente no treino dos homens, né? Todo mundo tem ali pelo menos uma variação do supino na rotina do treino de peito. Então esses foram os testes do primeiro dia. No segundo dia, 48 horas depois, aí sim eles fizeram o teste de ativação muscular, né? Dos grupos musculares que a gente já comentou.
para cada uma das angulações do banco do supino, né? Então, como a gente disse, no peito foi avaliado porção superior, clavicular, medial, que é a external, e a inferior, que é a costal, deltoide, parte da frente do ombro, tríceps braquial. Variações do supino com as angulações e com a carga máxima já conhecida em cada uma das angulações, calculou 60% do máximo e aí a ativação muscular foi medida nesse cenário, com 60% da carga máxima, 8 repetições, e aí para sair um sinal ali da eletromiografia, que nada mais é que a medida da atividade elétrica do músculo, né? Para sair um sinal bonitinho ali de cada repetição, eles pediram que fosse uma cadência controlada. Então, 2 segundos para subir a barra, 2 segundos para controlar a descida, né? Então foi feito esse padrão em todas as repetições, em todas as angulações de banco, tá? Então foge às vezes até um pouquinho, porque dificilmente a gente treina com a velocidade assim tão controlada, mas foi um fator que eles utilizaram para estar conseguindo colher um pouco ali os dados de uma forma melhor possível para estar dizendo se o músculo ativou mais ou não. Então é importante a gente sempre ver esses fatores do estudo, de como ele foi feito, para saber se ele aplica-se realmente à nossa prática de treino. Então, ó, essa imagem aqui na tela mostra bem quais são essas porções do peito, né? Então vamos pegar primeiro o peitoral, ó. Então a gente tem aqui porção superior, que é essa cor aqui mais de um vermelho, um marrom, né? A gente tem a porção média, que é essa verdinha, e o vermelho é a porção anterior. Então aqui estão os eletrodos que mediram, né, essa atividade elétrica do músculo. Aqui a gente tem o ombro, né, o músculo do deltoide, então tem os eletrodos na parte do deltoide anterior, que é bem na frente aqui, que pega bastante também no treino de peito. E aqui os eletrodos no tríceps. Como eu falei, supino tem extensão de cotovelo, estica o braço. O principal músculo que estende o cotovelo é o tríceps, então tá lá os eletrodos no tríceps. Aqui a gente tem um exemplo de como seriam essas inclinações no banco. Então a gente vê aqui, ó, 0 graus é o banco reto, 15 graus levemente inclinado, entre 30 a 45 graus geralmente é o que a gente faz o supino inclinado normalmente, e os 60 graus já com uma inclinação bem grande, quase ali como seria esses 70 ou 90 graus, que geralmente é a inclinação do desenvolvimento, que é um exercício já mais ali para o ombro. Então, nessa faixa aqui onde está cobrindo a seta vermelha, que eu coloquei aqui para vocês, geralmente não, né? Foram as inclinações que foram testadas de fato, 0, 15, 30, 45 e 60. Bom, vamos dar uma olhada agora nos resultados. Então, primeiro, dá uma geral nos resultados, depois a gente vai ver o gráfico de ativação muscular de cada um desses músculos ou porções do músculo, no caso do peitoral, e cada uma das inclinações para a gente entender melhor esses resultados. Então, primeiro, para a inclinação de 0 graus, ali, supino reto, foi uma ativação bem uniforme do peitoral maior, ou seja, entre as 3 porções, superior, média e inferior, basicamente não teve a diferença. Então o supino reto ele é bom para ativar o peitoral como um todo, né? Sem uma prioridade. Entre 15 e 30 graus ali foram os melhores ângulos pensando só no peitoral clavicular. Então geralmente a gente treina no supino inclinado no 45, talvez seria até mais interessante usar o 30 graus aí pensando em peito clavicular. Então, ali com 30 graus mais especificamente, se teve uma ativação equivalente e superior aos demais músculos. Então, tanto o peitoral clavicular como o deltoide anterior foram as porções que mais ativaram, né? No caso, a porção do peitoral clavicular frente aos outros do peito e o deltoide anterior frente aos demais músculos. Então, para quem quer mirar essa região, 30 graus parece ser a melhor angulação, né? Quando a gente pensa nas outras porções do peitoral, a external, que é a média, e a costal, que é a inferior, quanto mais você vai aumentando a inclinação do banco, mais vai reduzindo a ativação do peito. Então, para quem quer priorizar a ativação dessas duas partes, melhor pensar no supino reto. Aqui não está avaliado, no caso, o supino declinado, mas provavelmente se ele tivesse na avaliação também ia começar a favorecer a ativação dessas duas porções do peito. E o inverso disso acontece para o deltoide, né? Quanto mais você inclina o banco, mais você trabalha a parte frontal do ombro. Vamos ver aqui agora os detalhes dos gráficos, né? Então a gente tem aqui primeiro, ó, PMUP, né? Que é a parte superior do peitoral. Então é esse gráfico aqui mais marronzinho. Então você vê aqui que ele tem
você começa aqui, ó, 0 graus de inclinação. Aqui é a porcentagem de ativação. Quanto maior o gráfico, mais alto, mais ativado. Então, para 0 graus, ele tem um ponto de ativação, 15 graus aumenta, 30 graus aumenta mais ainda e a partir daqui ele começa a cair, né? Peitoral parte média, como a gente acabou de comentar lá nos tópicos, ó. PMMP, que é esse aqui mais amarelinho. Ele tem a melhor ativação aqui no 0 graus e quanto mais você aumenta a inclinação do banco, mais vai caindo a ativação do peito. Parte média. Parte baixa a mesma coisa, ó, PMLP, que é esse tracejado com triângulo aqui, meio avermelhado. Também, ó, a gente vê que os 3 pontos, ó, marronzinho, que é a parte superior, amarelo, que é a parte média, e vermelho, que é a parte aqui inferior, como eu acabei de falar para vocês lá no tópico, ó, eles praticamente têm o mesmo grau de ativação, ó, 25, 26, 27% do máximo. Então, é bem equivalente no supino reto. E aí, para o peitoral inferior, ó, quanto mais vai inclinando, o comportamento é igual para a parte média. Mais vai reduzindo, tá? A ativação do peitoral da parte baixa. Aqui a gente tem o deltoide anterior. Já acontece um outro tipo de comportamento, ó. Ele ativa basicamente a mesma coisa do peitoral e quanto mais vai subindo aqui, né, na angulação de 0 graus, no supino reto, quanto mais vai inclinando o banco, mais ele vai ativando, chega aqui no 45, 60 graus, é praticamente ativação equivalente, né? Também parecida com as dos 30 graus, né? E aqui na linha azulzinha clara, o TB é o tríceps braquial. A gente pode ver, ó, que mudar a inclinação do banco para o tríceps não faz muita diferença, né? Então o nível de ativação para ele ali vai ser basicamente igual em qualquer inclinação. Para o tríceps, pelo menos, a inclinação do banco na execução do movimento do supino, os braços mais abertos, não faz lá muita diferença, né? Então, de forma geral aqui, o que a gente viu nos resultados desse estudo, né? Para o peito e para o deltoide, você mudar a inclinação do banco realmente influenciou sim na ativação muscular. Para o supino reto, se você quer ativar o peito de forma uniforme, sem priorizar uma das 3 porções, supino reto é a melhor escolha. Quando você pensa na parte superior, né, do peitoral, porção clavicular, de acordo com os resultados desse estudo, a inclinação de 30 graus, que é um pouco abaixo geralmente do que a maioria de nós usamos quando vai fazer o supino inclinado, essa inclinação de 30 graus parece ser a mais interessante para a ativação do peitoral. Para o deltoide anterior, se você quer priorizar um pouco isso no seu treino de peito, quanto mais inclinação, mais pega o deltoide, mas a gente viu que ali entre 30 e 60 graus, praticamente é a mesma coisa, não tem uma diferença visual assim muito grande. Então talvez se você quer o melhor dos dois mundos, melhor ativação de peito superior, melhor ativação de deltoide anterior, pensando em supino, inclinação de 30 graus parece ser a mais interessante. E para o tríceps, a gente viu que não faz muita diferença. Independente da inclinação, o tríceps vai ser trabalhado ali meio que de forma equivalente. Outro ponto importante, né? Por que essa parte do ombro vai aumentando a ativação quando vai subindo a inclinação do banco? Quando vai subindo a inclinação do banco, então a gente falou um pouco lá dos movimentos articulares, né? O peito, ele faz esse movimento de fechar o braço, que a gente chama de adução horizontal de ombro. Então, o peitoral é a musculatura que tem a maior prioridade de trabalho quando o movimento é a adução horizontal de ombro. Então, logo, exercícios que têm um alto grau ali de envolvimento de adução de ombro vão ter também uma boa participação do peitoral. O deltoide anterior, o principal trabalho dele é fazer a flexão do ombro, que é quando a gente eleva o braço. Então, quanto maior grau de participação de flexão do ombro, maior vai ter envolvimento do deltoide anterior. Quando a gente vai inclinando o banco, o exercício o supino é um exercício misto. Então ele vai ter movimentos de adução de ombro, por isso tem ali o peitoral como ator principal. Vai ter um pouco de flexão de ombro, por isso do deltoide anterior. Vai ter um pouco de extensão de cotovelo, por isso do tríceps. Quando a gente inclina mais o banco, a gente vai aumentando a participação da flexão de ombro e diminui um pouquinho a questão da adução horizontal. Então, por isso que quando aumenta a inclinação do banco, vai pegando mais ali a parte do deltoide anterior. A porção clavicular do peitoral também trabalha um pouco nessa questão dessa transição do movimento de flexão de ombro para adução horizontal. Então, por isso, tende a priorizar mais ali
a parte do peitoral clavicular, que até a direção das fibras nessa porção do peito combina bastante com esse movimento, né? Outro ponto importante que a gente tem que lembrar aqui é que esse estudo ele só mediu a ativação muscular em um momento. Então, não necessariamente quer dizer que um exercício que ativa mais determinada porção do músculo vai ser superior para a hipertrofia, ou seja, para o crescimento muscular, se a gente ficar treinando ele ao longo do tempo. Então, talvez sim, né? Você trabalhar um exercício que tem uma ativação maior de uma região ali do que outro, talvez realmente ao longo do tempo resulte em mais hipertrofia. Mas só com os resultados desse estudo eu não posso afirmar, por exemplo, que fazer o supino então com inclinação de 30 graus vai gerar mais hipertrofia no peitoral clavicular do que o supino reto. Talvez se fizer um estudo ao longo do tempo nesse mesmo grupo, talvez os resultados vão ser equivalentes, ou o supino a 30 graus realmente vai ser melhor, ou pode ser até que o supino reto seja melhor. Não dá para cravar. Mas é aquela coisa, aí já fugindo um pouquinho do resultado e do objetivo do estudo. Quando a gente vê ali na prática do treinamento, no dia a dia, você adicionar exercícios como o próprio supino inclinado, crucifixo, seja no crossover, na polia, até algumas variações de elevação frontal, realmente você, ao longo do tempo, se você precisa dar um gás ali na parte superior do peito, que é uma deficiência de muitos aí que treinam na academia, né, perante a peitoral mais a parte baixa e medial, realmente parece sim ter essa diferença positiva ali na prioridade também para o ganho de massa. Mais uma vez, esse estudo não permite me afirmar isso, permite afirmar apenas que a ativação é superior a 30 graus, porém confirma um pouco aquela coisa que a gente já vê empiricamente ali no dia a dia de treino. Então, moral da história, se você quer ativar o peito de forma uniforme, procura supino reto. Quer priorizar parte superior? Inclinação de 30 graus, geralmente um pouquinho menos do que a gente usa na prática ali no dia a dia da academia. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço e até a próxima quarta às 20 horas. Valeu, galera. Até lá.